Fala, meu povo, vamos nessa. Olha só, a partir de agora nós vamos começar a trabalhar uma das leis mais importantes dentro da seara do direito administrativo, que é a nossa lei de improbidade administrativa, tá? Esse assunto, obviamente, ele é extremamente complexo, vai demandar bastante trabalho pela frente, tá? Então teremos várias aulas aí sobre esse tópico. Apesar de não ser uma lei muito gigante, ela tem muita coisa para ser observada e, acima de tudo, decisões recentes do STF que mudaram completamente a forma de entender boa parte da lei vão ter que ser também apresentadas para você aqui, porque nós não tivemos uma alteração na lei. Né? Em 2021 a gente teve uma reformulação da Lei 8429 e essa reformulação sofreu vários ataques por ações diretas de inconstitucionalidade. Ataque no bom sentido, tá? E aí, em julho de 2026, basicamente o STF terminou de decidir duas das principais ADIs, que serão base aqui, inclusive, de um trabalho em cima delas também, que, como eu disse, reformularam completamente a leitura de uma lei que já fora reformulada em 2021. Então a gente tem que fazer um trabalho com muita calma para a gente não perder as características e principais mudanças dessa lei, tá? Então, bastante coisa pela frente. As mudanças foram por decisões do STF, ou seja, eu não tive alteração na lei em si, então eu vou ter que trazer a lei, trazer o STF, trazer o entendimento e a gente trabalhar em cima disso, tá? Mas, acima de tudo, é importante lembrar que a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, estabelece que a lei tem que estabelecer as formas de punição através dos atos de improbidade, né? Chega a falar de algumas punições ali, mas deixa para a legislação e pronto. Em 1992, a Lei 8429 surgiu para estabelecer todo esse regramento. A ideia de improbidade é um ato que é contrário aos interesses e à estrutura do próprio Estado, e óbvio que essa lei tem que definir isso tudo para a gente. Vamos começar pelo começo, já diria eu mesmo. Vamos começar pelas disposições gerais da lei, tá? Então estamos na tela com o artigo 1º que fala o seguinte: o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade, justo, na organização do Estado e nas suas funções, como forma de assegurar integridade do patrimônio público e social nos termos dessa lei. E aí já vem a primeira grande mudança da Lei 8429, que sofreu ali, como eu te falei, uma reformulação em 2021. Muita gente chama de nova lei de improbidade, mas não é, é a mesma lei com um novo texto. Uma das grandes mudanças está aqui. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, que obviamente a gente vai estudar, ressalvados tipos previstos em lei especial. Então você vê duas informações. A primeira, menos importante. Existem outras condutas que podem ser considerados também como atos de improbidade em leis especiais, sem problema. Mas dentro da nossa lei, aí vem a segunda e grande informação, qualquer ato que se enquadre nessas tipificações aqui vai ser considerado improbidade desde que a conduta seja dolosa. E aí, obviamente, a lei ela vai lembrar para a gente o que significa dolo. Considera-se dolo a vontade livre e consciente, atenção para isso, de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos, não bastando voluntariedade do agente. E aqui começa o negócio, tá? Esse foi um dos ataques que a lei sofreu, porque até a reformulação de 2021, a lei de improbidade punia atos dolosos e culposos. Aquela história tradicional que o pessoal do penal não gosta, mas vamos ser bem objetivo. Dolo, eu quis chegar naquele resultado, mesmo que inconscientemente, né? Culpa, negligência, imperícia, imprudência tradicional, né? Eu não quis, mas aconteceu e eu preciso pagar por isso. A lei de improbidade passou a punir apenas ações dolosas. A intenção foi diminuir a quantidade de propositura de ações desnecessárias que tínhamos, porque tudo era considerado culpa. Isso, obviamente, melhorou para o judiciário, mas, por outro lado, dificultou o combate à improbidade, porque a gente passou a ter a necessidade de comprovar o dolo da conduta, né? E como ele deixa claro aqui, a ideia de dolo é necessariamente a intenção de não só cometer o ato, mas de alcançar o resultado ilícito tipificado. Essa foi outra coisa também muito criticada, obviamente esteve na ADI, o STF derrubou, ele manteve a ideia do dolo. Galera, presta atenção nisso. Não adianta só o dolo de dizer, olha, ele quis fazer o que está na lei. Eu preciso dizer que ele fez aquilo e que ele queria atingir o resultado. Porque você vai notar isso na análise dos artigos 9º até o 11,
ele diz, olha, fazer tal coisa com tal intenção. Então, nós temos a conduta e o resultado. Os dois estão tipificados na lei. Não adianta mostrar que ele teve dolo na conduta. Eu preciso mostrar que ele teve dolo na conduta e no resultado. Porque se ele teve dolo na conduta, mas o resultado era completamente diverso, ele não responde por improbidade. Essa foi a grande crítica dessa dificuldade de atacar alguém por improbidade, porque não adianta mais mostrar só dolo, tem que mostrar dolo e intenção de atingir aquele resultado previsto na lei. Isso obviamente torna mais complexo porque tem que estar devidamente tipificado. Não importa se você concorda ou não, é assim que a lei funciona hoje e o STF confirmou, tá bom? Continuando, o mero exercício de função ou desempenho de competência pública sem comprovar ato doloso com fim ilícito, tá vendo? Eles batem muito nessa tecla. Sem comprovar o ato doloso com o fim ilícito. Eu preciso dos dois. Afasta a responsabilidade. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinada nessa lei os princípios do direito administrativo sancionador, que são os princípios do processo em geral, A ideia de contraditório, ampla defesa, blá, 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 blá. E lembrando que, falando aqui, depois eu vou ter que lembrar, essa lei é uma lei administrativa e judicial, muito mais judicial que administrativa, só que ela prevê tanto a propositura de um processo administrativo por improbidade quanto judicial, tá? Então você pensa nos princípios do processo administrativo e também, obviamente, nos princípios do processo judicial, tá bom? Os atos de improbidade violam a probidade, por essa eu não esperava, na organização do Estado e nas suas funções e integridade do patrimônio. Você tá vendo como é que ele tá repetindo a mesma merda do caput? Mas é para uma coisa. Dos poderes executivo, legislativo e judiciário, então já fica claro que essa lei se aplica a todos os poderes, não me importa, bem como da administração direta e indireta, no âmbito tanto da União, dos estados, quanto do DF e quanto dos municípios, ou seja, não tem ninguém que fique de fora. Em um primeiro momento, a lei deixa claro que ela é aplicada a todos os entes e órgãos e qualquer porcaria que atue na administração pública ou em qualquer um dos poderes do Estado, tá? Só que não para por aqui, porque se a gente parar aqui, vai ficar parecendo que é uma lei que se aplica somente para a administração pública e dane-se, É mais ou menos isso, mas não é, porque olha só, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de entes públicos ou governamentais. Galera, vamos devagar. Agora a coisa é importante, tá? Porque eu preciso pensar na sujeição à lei, sujeitos ativos e sujeitos passivos. Quem são os sujeitos ativos da lei de improbidade? É quem comete improbidade. A gente vai ver já já. Quem são os sujeitos passivos? São aqueles que sofrem atos de improbidade. Então, num primeiro momento, o que a lei está falando é: essa lei é aplicável a qualquer um que compõe a estrutura administrativa, seja na ação, seja no sofrimento do ato. Então, nós vamos encontrar na estrutura, nos poderes e todas as esferas administrativas, os agentes, os sujeitos ativos e passivos. Então, eles contra eles e dane-se. Porém, a gente acrescenta aqui no sujeito passivo, ou seja, aqueles que podem sofrer ato, não cometer, tá? As pessoas privadas que recebam dinheiro público. E aí, é só a gente pensar o seguinte, é bem tranquilo. A lei de improbidade, ela quer proteger patrimônio público e patrimônio social. O patrimônio público não necessariamente é patrimônio que só está na mão do poder público. Porque se eu tenho uma empresa e a minha empresa recebe dinheiro público ou recebe um incentivo fiscal, o que deixa de receber dinheiro público, eu preciso garantir que esse dinheiro público está protegido do mesmo jeito, tá? Então, o que a lei se preocupa não é quem possui o poder, o recurso, é qual recurso a gente está lidando. Se o recurso é público, não importa se a pessoa é jurídica, física, privada, pública, dane-se, ela vai ter que responder. Ou melhor, ela vai ter que ser protegida, que eu estou falando de sujeito passivo, Perdão. Então você entende? Se você comete um ato de improbidade, mesmo que configurado, tá no artigo 9º da lei, beleza, contra o barzinho da sua cidade, dane-se o barzinho. Porque ali não tem recurso público, a menos que a administração pública dê algum incentivo fiscal, creditício para esse barzinho. Mas, a priori, o barzinho que se exploda. Pelo menos na lei de improbidade. Existem outras leis que vão proteger o barzinho, obviamente, Direito penal e por aí. Agora, em relação à improbidade, eu preciso que esse barzinho tenha alguma forma de recebimento ou de benefício
público estruturado. Aí sim a gente vai aplicar a lei, entendeu? Então, se você tem uma empresa privada, dane-se você. Se você tem uma empresa privada que tem algum tipo de vínculo com o Estado e esse vínculo gera ou recebimento ou liberação de recursos, beleza, você vai estar protegido pela lei de improbidade. Só que, obviamente, esse limite essa proteção é limitada. E aí, olha o próximo parágrafo. Independentemente de integrar a administração, estão sujeitos às sanções dessa lei atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitando o ressarcimento de prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, tá? Então veja, ele está me dizendo que se a empresa privada recebe dinheiro público, ela tem que ser protegida. Porém, existe um limite de proteção. E qual limite é esse? O limite de prejuízo ao patrimônio público. Então, vamos dizer que eu tenho uma empresa e que eu reportei receita de R$1 milhão no ano de 2026. Só que durante todo o ano de 2026, esse R$1 milhão, R$700 mil veio de dinheiro público, prestando serviço, fazendo acordos, sei lá. Eu não estou falando de eu sou da administração pública ou eu recebo subvenção. Eu estou falando que eu prestei serviços e recebi dinheiro público. Então a minha receita anual, parte dela, 70%, é de dinheiro público. Qualquer ato cometido contra a minha empresa que atingir esse valor, ele também vai ser protegido. Porque, assim, vamos lá, galera. Se eu estou recebendo dinheiro do poder público, eu estou trabalhando para ele. Então, se eu estou trabalhando para ele, eu estou atendendo o interesse da sociedade. Se eu estou atendendo o interesse da sociedade, tem que ter dinheiro para manter o atendimento. Você consegue entender isso? Então, por isso que a lei fala, olha, eu vou proteger essas empresas que têm parte do seu faturamento vindo de cofres públicos. Só que eu só posso proteger até o limite da repercussão no patrimônio público. Então, quando eu for fazer o cálculo lá, eu não vou pegar R$1 milhão da receita como base de cálculo. Eu vou pegar R$700 mil, que é a repercussão do patrimônio público. R$100 mil, R$12 mil, que seja o valor de patrimônio público. Tá? Então, eu não vou contabilizar tudo, beleza? Então, toma cuidado na hora da prova. Essa questão de, então só porque é uma empresa privada que tem dinheiro público, tudo dela é protegido. Não, eu estou protegendo a relação jurídica pública dela. O que ela faz, a minha empresa, sei lá, de manutenção de computador. R$300 mil eu ganho prestando serviço para empresa privada, para pessoa física, o resto é poder público. O dinheiro que eu recebo de pessoas privadas e pessoas físicas, que se dane. Eu não tenho que proteger o patrimônio privado, eu tenho que proteger o patrimônio público. Ficou claro em relação a isso? Beleza. Continuando. E aqui uma das mudanças que a gente tem que conversar. Parágrafo 8º. Não configura improbidade ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei com base numa jurisprudência mesmo que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalente nas decisões dos órgãos de controle. Calma. Vamos conversar sobre esse parágrafo primeiro. A gente sabe o parágrafo primeiro, que é o parágrafo 8º, né? Parágrafo primeiro. Primeiro sobre o parágrafo. Você entendeu, né? O que ele está dizendo aqui? Às vezes, o cara toma uma decisão ou ele comete um ato baseado numa interpretação de norma ou de lei. Né? E a gente sabe que isso é muito comum no Brasil. Uma lei que é dúbia, uma lei que é mal escrita, que a gente interpreta de formas diferentes. Essa interpretação, né, baseada em jurisprudência, não é baseada nas vozes da sua cabeça, é uma interpretação que você, vamos lá, se é jurisprudência, você acha que está certo. O que é uma jurisprudência? Decisões judiciais reiteradas. Então, se você está vendo os tribunais aplicando aquela interpretação, você vai pensar o quê? Vou seguir. Está vendo os juízes seguindo? Você vai seguir. Então, a jurisprudência ela não é uma ordem. Você sabe disso, né? A menos que vire uma súmula vinculante. Mas a jurisprudência ela é um apontamento. Olha, a justiça entende que a interpretação correta da lei é essa daqui. Então, você vai lá e toma uma decisão com base na lei daquele jeito. Você, sei lá, dispensa um procedimento para concessão de benefício porque a lei é entendida que naquele caso não precisa de comprovação de nada. Passa um mês, essa interpretação cai. Fala, não, precisa sim e tal, blá, 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 blá. Não tem como dizer que você cometeu improbidade. É sacanagem isso, né? Porque na época que você tomou a decisão de não exigir aqueles documentos, é porque a própria lei era entendida como que não precisava. Aí, de repente, passou a precisar. E tudo que eu fiz no passado, respondendo à jurisprudência, está errado. Então, isso que a lei pensou.
Se no momento, é isso que importa, se no momento que você tomou uma decisão de interpretar a lei daquela forma, você seguiu uma jurisprudência, tá tudo certo. Mesmo que depois essa jurisprudência caia, não importa a interpretação do hoje. O que importa é a interpretação do contexto do momento. Tá? Não é fazer revisionismo histórico igual a galera hoje em dia acha que tem que fazer 24 horas por dia. Momento é momento, existe uma lógica estrutural naquele momento, tá? E aí começa a brincadeira. Porque a lei fala isso. E tá certo, o STF manteve essa interpretação, não tem problema nenhum. Só que o STF considerou que a lei de improbidade está muito... então qualquer jurisprudência, eu posso dizer que 3 juízes da minha cidade estão decidindo assim, então é jurisprudência, porra. Né? O STF resolveu dar uma limitada. E aí vão começar a surgir na sua tela agora as ADIs que serviram como base. Então, eu trouxe a decisão porque no momento que eu estou gravando essa aula, ainda não foram publicadas as teses, né, como elas vão ficar. Então, eu peguei a decisão e a gente vai usar isso porque dane-se. Quando eles publicarem a tese, não vai mudar porra nenhuma do que eu vou te ensinar aqui. ADI 7236, olha o que eles falam. Exceto nos casos em que é evidenciado dolo ou erro grosseiro, consideradas as circunstâncias do caso e gravidade da infração, nos termos do artigo 14 do decreto dane-se, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência baseada em jurisprudência assentada nos tribunais superiores e no STF. E se não tiver esse tipo, pelo menos decisão de mérito transitada em julgado em órgão colegiado de 2º grau. Você entendeu o que o STF fez? Ele criou dois procedimentos. Primeiro, o cara agiu de uma forma absurdamente errada. Ou seja, houve erro ou o erro grosseiro ou dolo de interpretar aquela lei de forma errada, sabendo que a interpretação não ia pegar, mas ele fez aquilo para beneficiar alguém. Então, dane-se. Mesmo que ele estivesse agindo sob uma jurisprudência, ele não poderia ter feito aquilo. Tá? Então, o primeiro lado foi isso. Antes de olhar se a decisão foi baseada em jurisprudência, se ela era válida ou não, dane-se. Eu vou olhar se houve erro grosseiro ou dolo. Normalmente isso é uma interpretação absurda da lei. Tá? É o cara que entendeu completamente errado a jurisprudência e aplicou daquele jeito. Porque senão fica fácil também, né? Não, mas eu estou seguindo jurisprudência. Ah, mas você entendeu errado. Mas é jurisprudência. Então o STF quebrou esse primeiro argumento. Né? Se houve erro grosseiro, interpretação burra, absurda, ou dolo, o cara seguiu daquele jeito sabendo que estava errado só para poder atingir o resultado, você já tem improbidade configurada. E aí o STF criou o segundo detalhe. Se não tem erro grosseiro ou dolo, não é qualquer jurisprudência. A jurisprudência que eu tenho que me basear para tomar a decisão que depois pode ser considerado um absurdo, ela tem que ser ou preferencialmente, né, dos tribunais superiores, e eu estou falando de STF, STJ e os superiores específicos, TSE, STM e o TST, né? Então, ou a jurisprudência vem dos tribunais principais, ou se não tiver jurisprudência em tribunal superior, que seja pelo menos uma decisão com trânsito em julgado de mérito de órgão colegiado. Ou seja, não siga a cabeça de juiz singular, juiz de 1º grau. E também não vai seguir 2º grau enquanto não tiver decisão de mérito com trânsito em julgado. Tá bom? Então o STF ele criou ali os requisitos. Primeiro, não pode ter agido com dolo ou erro grosseiro. E segundo, se baseou numa jurisprudência de preferência do Tribunal Superior ou pelo menos uma decisão de mérito com trânsito em julgado dos órgãos de 2º grau. Tá bom? Se você não identificar nada disso, o cara cometeu improbidade. Se você identificar erro grosseiro ou dolo, cometeu improbidade, mesmo que seja uma interpretação normativa. Se você identificar que houve uma jurisprudência de órgão superior, mas não, aquela jurisprudência não serve mais, dane-se, à época servia. Tá tudo certo, ele não cometeu improbidade. Tá bom? Muito cuidado com esse ponto aí. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, agora eu preciso olhar o sujeito ativo, que a gente está vendo muito sujeito passivo, né? Consideram-se agente público ou agente político, então são todas aquelas pessoas que têm um cargo por eleição, o servidor público, que é aquela pessoa que fez concurso público, e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º, ou seja, todo mundo. Ele está deixando claro para mim aqui que não me importa se... mas eu estou trabalhando voluntariamente. Dane-se, você pode responder por improbidade se você cometeu o ato durante aquela janelinha. Mas eu fui convocado para as eleições. Quando eu fui trabalhar nas eleições lá, beleza, fiquei lá de mesário durante um domingo. Naquele momento eu cometi um ato de improbidade. Posso responder? Posso. Porque naquele momento, naquela janela de tempo, eu era um agente público. Então você vê que ele não alivia. Mas eu não recebi remuneração. Dane-se. Mas eu não tinha contrato. Dane-se. Mas era voluntário temporário. Dane-se. Se você estava agindo em nome do Estado, e aí é bom lembrar da classificação de agentes públicos, se você tinha qualquer vínculo, por mais miserável que ele seja, você tinha um vínculo e você responde por improbidade. Tá? Então, já ficou claro quem é que responde por improbidade? O agente público, que é o termo que a gente usa hoje em dia, que é o termo correto, e que, o servidor público, funcionário público. Não, agente público é a palavra correta. Porém, não é só desse tipo de gente que a gente tem que falar. No que se refere a recursos de origem pública, sujeito à sanção dessa lei, o particular, seja pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração convênio, contrato de repasse, gestão, termo de parceria, cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então, a gente está vendo aqui que se um particular tem um vínculo também com o Estado, e é só uma complementação, a gente já viu, isso aqui é um delegado, né, um honorífico, sei lá, esse cara também vai responder por improbidade. Até aí, beleza. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. E aí entra a novidade. Então, eu tenho os agentes públicos de um lado, todos, e do outro os particulares. Só que particular não comete improbidade por ser particular. Tá? Você pode cometer uma infração, essa infração parece improbidade, mas ela não vai ser tratada como improbidade. Por quê? Porque basicamente a improbidade ela não atinge o particular, ela atinge agente público. Mas se você agiu em conluio com o agente público, ou você induziu, ou você concorreu de forma dolosa, então ou você botou pilha, ou você participou do cometimento do ato de improbidade. Se um dos dois aconteceu, você vai responder por improbidade também, obviamente nos limites da sua participação e nos limites das penas cabíveis, né? Perda de função pública, já não tinha mesmo, né? Que se dane. Você entendeu? Então, no sujeito ativo, eu tenho o agente público na sua forma geral e eu tenho o particular que atue junto com o agente público. Não existe particular sozinho cometer improbidade, tá bom? Só que a coisa vai mais longe, porque a gente tem no Brasil uma lei chamada Lei Anticorrupção, que é basicamente a lei de improbidade das empresas. Só que a própria lei de improbidade também pensa nas empresas, que ela falou, pessoa física ou jurídica particular. Então, vamos aprofundar esse detalhe, vem comigo. Parágrafo 1º. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso que responderão nos limites da sua participação. Então, em regra, a pessoa jurídica responde como pessoa jurídica, tá? Porém, os cotistas, sócios, eles podem responder também com patrimônio próprio se for comprovada a participação deles no cometimento do ato. E aí o STF veio e falou o seguinte: declarou na ADI 7156, com efeito ex nunc, né, não retroativo, inconstitucional a expressão e benefícios diretos, ou seja, eu não preciso mais disso. Antes, para dizer que um sócio ia responder por improbidade, eu precisava mostrar que ele participou e que ele teve benefício direto naquela participação. Agora o benefício dane-se, basta ter participado. Só que o problema é, e agora preste atenção nisso que você vai usar isso pra cacete a partir de agora, e como é que eu faço isso na prova? Porque na prova pode cair a lei, pode cair a jurisprudência. E se cair só a lei? Se cair a lei, benefícios diretos. Se cair jurisprudência, ignora benefício direto. Como é que eu vou saber? Vai estar no enunciado. Na forma da lei 8429, o cotista responderá, blá blá blá. Aí você vai procurar. Tem participação e benefícios diretos, porque ele falou de acordo com a lei. Ele não chamou jurisprudência, não falou nada. Tá? Mas eu vi uma questão dessa na forma da lei e mesmo assim não tinha benefício direto. Ótimo, você marca só participação. Mas se tiver letra A, participação e benefício, letra B, só participação, marca a letra A.
porque ele pediu no enunciado a lei. O texto da lei é esse. Agora, se ele falar de acordo com a lei, jurisprudência, interpretações, alterações posteriores, mesmo que não seja uma alteração da própria lei, tá? Mas alteração interpretativa, aí você marca apenas participação. Isso vai servir para muita coisa a partir de agora, infelizmente. Eu espero que um dia eles produzam um projeto de lei e, obviamente, aprovem para poder reformular a lei de acordo com essas intenções do STF, tá? As sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica caso o ato de improbidade também seja sancionado com a lei anticorrupção. Né? Como eu te falei, existe a lei anticorrupção, que é a nossa principal lei de combate a pessoas jurídicas que cometem improbidade. Então, em regra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se por acaso o ato cometido é previsto como corrupção, eu não aplico a lei de improbidade na pessoa jurídica, mas eu posso aplicar nos sócios. Por quê? Porque não se aplica a lei anticorrupção em pessoa física. Entendeu? Então eu preciso ter essa diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica, tá? Se houver indício de ato de improbidade, a autoridade conhecida do fato representará o Ministério Público competente. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas uma das coisas que foi derrubado também foi a lógica que se construiu por conta desse artigo 7º. Por quê? A lei ela foi reformada de um jeito que parecia que só o Ministério... Quer dizer, parecia não, a lei fala isso. Só o Ministério Público poderia propor a ação. Só que, obviamente, que esse monopólio do Ministério Público não tem lógica. E isso caiu também na mão do STF, mas isso já caiu até há mais tempo, tá? Só que agora foi consolidado. Artigo 8º, isso aqui é direito constitucional, né? O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente está sujeito apenas à obrigação de reparar até o limite da herança. Isso aqui o direito constitucional te ensina no artigo 5º. Né? É a tal da pena personalíssima, né? Eu não posso cobrar do herdeiro a cagada que o outro fez. Porém, se for uma questão patrimonial, tem herança? Tem, então desconta da herança e depois repassa o que sobrar, se sobrar. Né? Isso aqui eu não vou aprofundar porque está na Constituição Federal, no artigo 5º você vai acabar estudando isso de alguma forma. Tá? Para a gente poder fechar essa aula, artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória que trata o artigo 8º aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Vamos devagar. Alteração contratual. Você altera o contrato da empresa, mas sem mexer na substância empresarial. Só no contrato. Então, alterou o contrato, dane-se. Transformação. A empresa é transformada de uma função a outra, de uma atividade para outra, mas é a mesma empresa. Incorporação, a empresa A compra, adquire a empresa B, destrói a empresa B e incorpora tudo da B no A. Então, é quando uma empresa faz com que outra desapareça e ela continua com o patrimônio e com os direitos e funções da B. Fusão, empresas A e B se juntam para formar uma nova empresa que seria a C. Então, elas estão fundindo, as duas deixam de existir e tem uma empresa nova. E cisão é o contrário. A empresa A, ela se desmembra, deixa de existir e passam a ter empresas B ou C, tá? Então nós temos aqui 5 situações que podem ocorrer. O que ele está falando? Eu vou tratar igual sucessor, igual herdeiro. Por quê? Porque se a empresa A deixa de existir, passa a ter empresa B e C, a empresa B recebeu uma herança da A e a C recebeu uma parte da herança da A. Então, se a A, antes de transferir, né, passou a ter também ali, tinha alguma obrigação patrimonial a pagar, alguma coisa para pagar, desconta para depois passar para as empresas. Então é como se fosse uma questão de herdeiro. Porém, olha que interessante. No caso de fusão e incorporação, somente nesses casos, fusão, duas que se unem para formar uma, incorporação, uma que absorve a outra, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano. Então, qualquer outra coisa, multa, sei lá, não vai ser aplicada. Só aplica o quê? Reparação integral do dano. Qualquer outra, porque convenhamos, a gente está falando de sanção patrimonial, tá? Qualquer outra sanção patrimonial não é aplicada. Somente nos casos de fusão e incorporação, tá? Nos outros casos, qualquer sanção é aplicável. Patrimonial, aqui só reparação do dano de forma integral. Que aqui sempre vai ter se você conseguir comprovar o dano, tá? Não lhe sendo aplicável as demais sanções previstas nessa lei decorrente de ato e fato ocorrido antes da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Ou seja, a pessoa fez a incorporação ou a fusão, as empresas, só para se livrar da punição. Aí a gente desfaz. Então qual é a regra? Alteração contratual, transformação, fusão, cisão e incorporação,
as novas empresas ou a empresa atual que recebeu o patrimônio da outra vão responder pelo que a empresa que deixou de existir tinha que responder naturalmente. Porque senão seria fácil. Ah, sofri uma punição. Beleza, vamos incorporar, a tua empresa deixa de existir, a punição morre junto. Não existe isso. A gente sabe que morreu pessoa, morre punição pessoal. Patrimonial não. Né? Então vai para herança. Também existe herança quando você tem incorporação, fusão e tudo mais. No caso específico de incorporação e fusão, a única sanção que é mantida é de reparação integral do dano, o resto não. Tá? Então, alteração contratual, todas as penas possíveis, cabíveis, chame como quiser. Cisão, todas as punições. Transformação, todas as punições. Fusão e incorporação, somente reparação integral do dano, salvo se você comprovar que a fusão ou incorporação foi feita só para ludibriar a justiça e se livrar das punições, tá bom? Aí, nesse caso, aplica tudo normalmente, beleza? Muita informação, aula grande, mas importante pra cacete. Próxima aula vamos falar sobre os atos de improbidade em si. A gente já viu quem comete, contra quem comete, quais são as regras, e eu preciso saber agora o que cacete realmente é uma improbidade. Até a próxima aula.